Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos juntos? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mais uma vez, bem forte. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora vamos ler capítulo 7 de Marcos, versículo 21 a 23. Diz a palavra de Deus: porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Peço você agora que feche seus olhos por um instante, fale com Deus. Deus, fala ao meu coração. Nós não estamos aqui por acaso, o Senhor te trouxe aqui, nos trouxe aqui nesse lugar. Obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui, nesse lugar, que é chamado casa de oração, para juntos te buscarmos, para juntos ouvirmos a tua voz. Ó Deus, por isso, em nome de Jesus, faz valer a pena, Senhor, na vida de cada um de nós, a palavra que vamos ouvir, porque é a tua palavra. Não deixe que nada venha roubar e nos levar ao esquecimento, mas que seja gravado no nosso coração e que possamos, ó Deus, ser despertados a um amor profundo por Ti, para vivermos para o Senhor todos os dias da nossa vida, com muita gratidão e obediência. Assim eu te peço, ó Pai, por misericórdia dos meus irmãos, de todos quantos ouvirão e pela minha vida, tende misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, como entender a história da humanidade? Você já pensou nisso? Como que a gente pode entender a história da humanidade? O seu passado, o seu presente e o seu futuro. A Bíblia resume isso em 3 palavras, então anota aí, se você não trouxe caneta e papel, anota aí no seu cérebro, 3 palavras: criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção. Qual que é a primeira? Criação, queda e redenção. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque quando nós temos essa compreensão dessas 3 coisas, irmãos, que bênção maravilhosa que é quando a pessoa tem a compreensão da queda, da criação, da queda e da redenção. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar aqui é sobre a criação, entendendo a história da humanidade. A criação. Diz Gênesis capítulo 1, que foi lido aqui, que Deus criou os céus e a terra, e em 6 dias Deus fez tudo o que existe de maneira perfeita com a sua palavra. Você percebeu que sempre está dizendo, e disse no início de cada dia, fala, e disse Deus, e foi feito. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja firmamento, haja os luzeiros, os luminares, a terra, a água, as plantas, os animais, os peixes, as aves, os frutos. E disse Deus, com a sua palavra Deus criou tudo o que existe. E sempre aparecendo também a palavra no final de cada dia, viu Deus que isso era bom. Viu Deus que isso era bom. Depois de ter feito todo o espetáculo da maravilhosa criação de Deus, eu queria passar aqui um vídeo mostrando um pouco da criação, mas eu queria que você imaginasse comigo, por exemplo, começando no universo, nas estrelas, nas galáxias, que hoje nós temos a oportunidade de
de contemplar através dos telescópios que foram mandados aí para o universo, estão fotografando e trazendo para nós as imagens, né? Algo maravilhoso. Se nós não pudéssemos enxergar as outras galáxias, mas ficássemos só na compreensão da nossa galáxia, que é a Via Láctea, com os seus planetas em órbita e na sua órbita tão perfeita, tão maravilhoso. Nós temos quantos planetas, irmãos, na nossa galáxia, que é a Via Láctea? Quem sabe dizer? Os estudiosos. É 9? Parece-me que são 9, né? Não é isso? Qual que é a estrela da nossa galáxia? Estrela de quinta grandeza, o Sol. E você percebe que se chegar perto demais do Sol, o que acontece? Não precisa nem chegar perto, muito perto, né? Se sair da órbita que está, vai queimar, vai virar churrasco, vai torrar. Mas ele fica ali naquela órbita perfeita, né? E por que a Terra foi colocada justamente naquele lugar ali onde ela está, nem tão longe para não ficar um gelo como os planetas mais distantes, nem tão perto para ficar tão quente que não possa ter habitação. Deus criou a Terra no lugar certo e perfeito, e aonde os cientistas chegaram a essa conclusão que a Terra está no lugar perfeito para a observação do universo. A observação do universo. Então, Deus, quando você olha então para a Terra, como é a perfeição de toda a criação, olhe para os peixes no mar, para a grandiosidade dos oceanos, olhe para a variedade de animais, de pássaros, de flores, de plantas, de frutos, algo fantástico, tanto no macro como no micro, como o pequeno, o microscópico, é algo fantástico a criação. É fantástico. Quanto mais você vai se aprofundando na obra da criação, você vai percebendo a perfeição de Deus. Deus se revela na sua criação. A sabedoria de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus é manifesto, o poder de Deus é manifesto na obra da criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quem nunca parou para olhar para as estrelas e ficar contemplando? E às vezes você fica de boca aberta, como é maravilhoso, mas não só as estrelas, quando você às vezes vê uma cachoeira, uma galáxia, nós tivemos a oportunidade, quando a gente vai chegando em Cocalzinho, chegando na missão, a gente passa por Salto de Corumbá, e a gente sempre para lá para tirar algumas fotos ali no Salto de Corumbá. Algo fantástico. E aqui nós temos também perto de nós aqui, né? Em Aloande, o Salto também ali. Como é precioso, irmãos, a criação. Mas mais ainda, Deus criou a joia da sua criação. Qual foi a joia da criação de Deus? Qual foi? O homem e a mulher, feitos como? A imagem e semelhança de Deus. Você tem noção do que isso significa? Ser criado à imagem e semelhança de Deus? Irmãos, nós somos parecidos com Deus. Mas em que sentido, pastor? Deus nos fez parecido com Ele no sentido de que Deus pensa, Deus é um ser racional, nós também somos seres racionais. Deus é um ser que tem emoções, tem sentimento, nós também temos sentimentos. Deus é um ser que tem vontade, volição, nós também temos vontade. Deus é espírito, e Deus também nos deu um espírito, uma alma, assim nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, parecidos com o Criador do universo, com aquele que é eterno, infinito, e nós, criaturas finitas, fomos feitos à sua imagem e semelhança.
Esses dias meu filho, conversando com ele, falando, nossa, mas o universo é tão grande, a gente é como uma poeirinha, como se fosse uma formiguinha. Então eu disse, olha, tamanho não é documento. Porque você percebe que nós, apesar de tão pequenos, diante da grandiosidade do universo, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos foram criados assim. Somente os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos parecidos com Deus. Queridos, olhe para a complexidade, por exemplo, quando você vê a obra da criação de Deus, olhe do ser humano, olhe para o corpo humano. Que obra fantástica! Olhe para o cérebro humano, que eu acredito que os estudiosos, os cientistas vão passar toda a vida estudando até a volta de Cristo e nunca vão chegar ao final de descobrir toda a complexidade do cérebro humano. Não tem computador que se iguala ao cérebro humano. Olha a complexidade, a beleza da alma humana. Corpo e alma. Tudo isso nos deixa fascinados, maravilhados com a criação de Deus. Deus quem criou. Deus criou o homem e a mulher, então ali no jardim do Éden os colocou com livre arbítrio, livre vontade de escolherem entre o bem ou o mal, entre obedecer ou desobedecer. Eles não foram criados robozinho. Eles foram criados com livre-arbítrio. Foi assim a nossa criação. Mas falando agora da queda, nós sabemos o que aconteceu. Adão e Eva pecaram. E eles perderam o seu livre-arbítrio. Perderam agora se tornam escravos do pecado. E a entrada do pecado no mundo, queridos, que é a queda é isso, entenda isso. O que é essa palavra queda? Está falando de quê? Está falando da entrada do pecado no mundo. E aí nós entendemos, veja que nós estamos falando aqui sobre a história da humanidade, querendo entender a história da humanidade. Primeira compreensão é sobre a criação, precisamos entender a criação. Segundo, agora sobre a queda, o que é essa queda, o que aconteceu, por que o mundo está como está? Por que o mundo está nessa situação? Doenças, pestes, pandemias, guerras, fome, miséria, sofrimento, morte. Ora, Deus não criou tudo bom? Por que o mundo então está com toda essa situação caótica, terrível, lamentável? Por causa do pecado, porque entrou o pecado na criação. Toda a criação foi afetada pelo pecado, toda a criação. E a criação, a natureza geme, sofre as consequências do pecado. Toda a criação, irmãos, não só os seres humanos, mas toda a criação sofre as consequências do pecado. O ser humano que era príncipe e princesa, perfeito, sem pecado, a joia da criação de Deus, agora se torna um pecador monstruoso, se tornam monstros, foi corrompido da cabeça aos pés. Sua mente, seus sentimentos, sua vontade, seu corpo, sua alma foram corrompidos com o pecado. E o homem perde então o seu livre-arbítrio, a sua livre vontade,
se tornando um escravo do pecado. Jeremias capítulo 17, versículo 9 nos diz que enganoso é o coração, é o interior do ser humano, mais do que todas as coisas, e é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. E esse texto de Marcos, queridos, que nós lemos aqui, que mostra a realidade do coração do pecador, do meu coração, do seu coração, do nosso coração, o que está dentro de nós, irmãos? O que está dentro de nós? Eu vou ler aqui para você o que está dentro de nós, em outra versão, que diz assim: porque de dentro do coração das pessoas é que procede os maus pensamentos. Identificou aí? As imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo, que é a loucura espiritual. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam as pessoas. Nós nos tornamos monstros pecaminosos. A Bíblia, irmãos, por exemplo, fala de mães que comeram seus próprios filhos. A Bíblia fala de pais que ofereceram os seus filhos para serem queimados à adoração a um Deus chamado Moloque. Isso parece horrível? É horrível e de fato é horrível. Mas o que falar também, irmãos, de milhares de abortos que acontecem todos os dias, todos os anos? Um ser vivo que é morto no ventre materno sem poder se defender. Nós nos tornamos monstros. O que dizer, irmãos, de homens e mulheres poderosos, autoridades que deveriam fazer o bem, mas fazem o mal, prejudicando a milhares e não têm um pingo de dor de consciência? São corruptos. O que dizer de líderes religiosos que deveriam guiar as pessoas à verdade e, ao invés disso, ensinam falsas doutrinas, conduzindo as pessoas ao inferno? O que dizer de uma parte da população que tem comida de sobra e chega a jogar comida fora, enquanto a outra parte da população que morre de fome? Morre de fome, enquanto outros estão jogando comida fora. Nós nos tornamos monstros. E o que dizer, irmãos, daqueles que deveriam ajudar as missões, mas não fazem nada? Não pense você que esse texto de Marcos, capítulo 7, está falando só dos outros, apenas. Não. Ele está falando de todos nós, isso inclui eu e você. Porque, irmãos, se não for a graça de Deus nos segurando, nós vamos colocar tudo isso para fora. Porque esse é o nosso coração de pecador. Ah, pastor, isso aí deve ser daquele assassino estrupador que está lá preso lá. Eu nunca matei ninguém. Querido, pense, tenha entendimento de uma coisa. Nós temos o poder de matar. Está dentro de nós. De colocarmos para fora tudo isso aqui que foi lido em Marcos 7. Por que a gente não faz? Por que a gente não sai tudo matando um ao outro? Por causa da graça de Deus que Ele derrama sobre a humanidade, segurando. Talvez você nunca chegou a matar, eu espero que você nem eu cheguei a matar alguém, mas nós já tivemos vontade, fala a verdade. Então nós já somos assassinos.
Nós já temos a essência de assassinos no nosso coração. Isso só falando de um dos pecados, porque toda essa podriqueira aqui, se Deus for tirar a tampa do seu coração, remover para você, olhar um pouquinho o que está lá dentro, coração de pecador, certamente você vai dar náuseas e vontade de vomitar, de ver o quão terrível, maligno nós somos, por causa do pecado que entrou na raça humana. E de príncipes nós nos tornamos monstros. Essa é a situação da humanidade. A primeira realidade, então, queridos, primeiro fato, primeira verdade é sobre a criação. O segundo é sobre a queda. A queda do homem e da mulher, do ser humano no pecado. Mas graças a Deus que a história não acaba aí. Louvado seja Deus. Graças a Deus que a história não acaba aí. Senão estaremos todos condenados ao inferno, perdidos. E o que é a redenção? A redenção, amados, é a obra perfeita de Deus para a nossa salvação. A redenção é a obra perfeita de Deus para a salvação do pecador, restaurando todas as coisas e fazendo novos céus e nova terra. Porque para um grande pecador, necessário que haja um grande Salvador, que é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. A obra de Deus na salvação e restauração de todas as coisas, amados, é maravilhosa. Como é maravilhosa a criação e como é horrível a queda. A obra da criação enche os nossos olhos e o nosso coração e nos deixa fascinados e maravilhados. Eu queria resumir que nós já falamos aqui na Escola Bíblica Dominical de 9 pontos, falando sobre os fatos da ordem da salvação, né? A ordem da salvação, que começa com a eleição. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que o homem Adão e Eva caíssem no pecado. Deus nos escolheu lá na eternidade, nos predestinou para sermos dele, seus filhos, porque Deus já sabe de todas as coisas, sabia que o homem ia pecar. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para a salvação, para nos resgatar. E aí ele nos chama, como diz a palavra de Deus, esse chamado irresistível do Espírito Santo, chamando você, convertendo o nosso coração a todos que foram chamados, diz a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 e 24, a todos que foram chamados, falando da igreja do Senhor, Jesus Cristo. E aí nós temos a regeneração. O que Deus faz no seu coração de pecador? Esse pecador que sou eu e você, Deus regenera esse coração podre, pecaminoso. Como diz a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, que foi lido aqui, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É assim que Deus fez, regenera, pega isso que está podre e dá nova vida. Nós estávamos fedendo nos nossos pecados, e Ele nos tirou dessa morte que estava sobre nossa vida. Não só no nosso corpo, que está morrendo de cada dia um pouco mais, mas sobre a nossa alma. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Isso é regeneração. E aí, como opera então, vem agora em quarto, a conversão. Tudo isso é obra do Espírito Santo em nós. Primeiro o Pai nos escolheu antes da fundação. Você vê a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai nos escolheu e o Espírito Santo, Ele nos chama, nos regenera, nos converte o nosso coração. E o que é a conversão, queridos? É quando eu e você passamos pelo arrependimento dos pecados e a fé em Jesus como Senhor e Salvador. Isso só Deus pode fazer em nós. Não somos nós que produzimos isso. O arrependimento é quando nós sentimos tristeza pelo nosso pecado e há um desejo de mudança de vida, de comportamento. E você,
quando olha para a obra de Cristo com fé, entendendo que Ele deu a vida por você, para que você pudesse ser salvo, e você então passa a ter uma nova perspectiva de vida, um novo viver, um novo nascimento. É o novo nascimento. Nascemos espiritualmente, por isso que Atos capítulo 3, versículo 19 diz: convertei-vos, pois, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Olha a obra que Deus está fazendo na minha e na sua vida, na vida do pecador. E aí, lembra do intelecto, das emoções e da vontade? Há uma mudança no nosso intelecto. Passamos a ter a mente de Cristo. Há uma mudança nas nossas emoções. Passamos a sentir como Cristo. Há uma mudança na nossa vontade. Passamos a desejar como Jesus, aquilo que agrada a Deus. Isso é Deus convertendo o nosso coração a Ele. E aí nós temos a obra da justificação. Romanos 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos tira da condição de ímpios, injustos, condenados, para a condição de justos, libertos e salvos pela obra de Jesus Cristo lá na cruz. Você é declarado no tribunal de Deus como justo. Justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E continua, Gálatas vai falar que Deus então dá a adoção, que Deus nos fez seus filhos. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4 e 7 diz assim: vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, sobre a condenação da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você foi adotado como filho de Deus, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E vós, agora que sois filhos, Deus enviou no vosso coração o Espírito de seu Filho Jesus, e nós passamos então a chamar a Deus de Pai, e ter a convicção que de fato Ele é nosso Pai amado. Você não tem mais medo de Deus, você tem temor ao Senhor, que é respeito e obediência e amor. Mas agora, como filhos adotados de Deus, de sorte que já não sois escravos. Lembra? Éramos escravos do pecado, agora não somos mais escravos, porém sois filhos, e sendo filhos sois também herdeiro de Deus. Você gostaria de ser herdeiro de um homem muito rico? Acho que não deveria ser muito ruim não, né? Receber alguns milhões, bilhões, como herança. O que você acha? Que tal? Só administrar agora, viajar pelo mundo, conhecer aonde você quisesse ir, né? Seus problemas financeiros, como diz o pessoal, né? Seus problemas financeiros acabaram. Mas, queridos, isso não é nem 1% do que é ser herdeiro de Deus. Você trocaria tudo isso? Olha, ter uma vida, viver aí até seus 120 anos, com saúde, ter tudo do bom e do melhor, sem preocupação financeira, só que se morrer você vai para o inferno. O que você... Não, mas pensa, você vai ter muito dinheiro, você não vai ter problema com dinheiro. Saúde boa também, até 120 anos, não está bom não? Então você prefere continuar a situação que está e ser herdeiro de Deus? Tem a vida eterna, é mais negócio, né? Mas por que as pessoas não entendem isso? Jesus diz o seguinte: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta o homem ganhar na Mega Sena? Está chegando, hein? Mega Sena da virada. O sonho. Vai resolver meus problemas. Será? Talvez vai dar mais problema, né? O
que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, disse Jesus, e perder a sua alma? O que adianta você correr atrás das coisas materiais e não ter a salvação? Jesus diz aqui no texto da sua palavra, que agora, uma vez feitos filhos de Deus, Ele está nos fazendo parecidos com Cristo, que é a obra da santificação. Essa é outra obra que Deus está fazendo em você, meu querido, porque Ele colocou em você o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade está habitando em você, você é casa de Deus, você é morada de Deus, você é habitação do Espírito Santo. E Ele está santificando, o Espírito Santo está falando com você todo dia, na palavra do Senhor, lembrando, trazendo a nossa lembrança, a palavra de Deus, todos os dias. Então todos os dias, fale com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em você. Creia nisso, viva isso, seja cheio do Espírito Santo. Deus fez você filho dEle, não há nada mais precioso do que isso. E Ele está te fazendo parecido com o Filho dEle, o seu Filho amado Jesus Cristo. Isso é a obra de santificação que o Senhor vai fazendo. E Jesus, quando Ele ora por nós, lá em João 17, Ele fala assim: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então, cada vez que você lê a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, você se adentra na palavra, você come essa palavra, você é santificado para que você seja parecido mais com Jesus cada dia, na maneira de pensar, de sentir, de agir, de viver. Deus está fazendo-nos parecido com Cristo. Veja que na queda, na criação fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Com a queda, foi a corrupção do pecado, estragou toda essa imagem de Deus em nós. Mas agora Deus está restaurando a imagem dEle em nós novamente. Deus está restaurando a sua imagem em nós, para nos fazer parecidos com Ele. Ele te quer parecido com Ele. Jesus. E é o Espírito Santo que está fazendo essa obra na sua vida, para que você seja parecido com Cristo cada dia mais. Por isso que nós devemos odiar o pecado, porque o pecado nos afasta disso. Nós devemos amar a santificação. E aí, tem os dois últimos pontos aqui, dessa obra de Deus, que é a perseverança e a glorificação. A perseverança fala dessa obra que Deus começou na sua vida e Ele vai terminar. Não vai deixar pelas metades. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: a obra que Deus começou em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia da volta de Jesus. Então, igreja, a obra que Deus começou em você, Ele há de completar. Você não perde a salvação. Uma vez salvo, para sempre salvo. Uma vez filho de Deus, convertido a Cristo, para sempre convertido, salvo pela graça do Senhor. Não depende de mim, depende da obra de Deus em mim. E é claro que isso implica que não sou eu, mas eu vou cooperar com o Senhor para que cada dia mais eu seja parecido com meu Senhor, vivendo em gratidão por aquilo que Ele fez por mim. Irmãos, porque a obra de Cristo é perfeita. Jesus na cruz, Ele diz: está consumado, tetelestai, está feito. E olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo de número 31 em diante, diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Falando de perseverança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é amado incondicionalmente e eternamente por Deus. É por isso que nós não perdemos a nossa salvação. E aí, por fim, nós temos a glorificação. Romanos fala da glorificação também. Ele vai falando desses pontos, desses 9 pontos da ordem da salvação. E ele termina no último, que é a glorificação. Ele diz, Romanos 8,30 fala, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Olha o que Deus está fazendo. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, Jesus Cristo vai voltar e nós vamos ressuscitar para termos um corpo perfeito, como o corpo de Jesus, quando ele ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus, irmãos. Amém. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, depois você lê todo esse capítulo 15, eu quero ler apenas o verso 53, que diz que é necessário que este corpo corruptível, esse corpo, essa carne mortal aqui, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Você será imortal, mas você já tem a vida eterna. Mas você será imortal. Por quê? Porque você tem a vida eterna. Esse corpo corruptível, que está morrendo cada dia um pouco mais, vai ressuscitar. E você vai ter um corpo glorificado. E aí, meus amados, o último texto que eu quero ler, que é o livro lá de Apocalipse 21, que fala dessa consumação da obra de Deus, da redenção. Apocalipse 21, versículo 1 diz assim, vi novos céus. Lembra de Gênesis 1? Quando Deus criou os céus e a terra e toda a obra, aí veio a queda. E agora como termina a Bíblia, em Apocalipse 1? Vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, está falando da igreja, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, está falando de Cristo, está falando da obra, da volta de Jesus. E então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Louvado seja Deus. Por isso, queridos, de fato, é desesperador viver em um mundo se você não tem esse entendimento e essa esperança. Para aqueles que estão apenas vivendo as consequências da queda e não têm a perspectiva da obra de Deus, da redenção, é desesperador. É desesperador. Mas você não. Você sabe toda essa obra que Deus está fazendo e vai completar. Para você, então, que é convertido,
Como que deve viver o convertido, então, diante disso? Meu querido, viva na alegria do Senhor, compartilhando essas verdades e seja cheio do Espírito Santo. Nós não podemos ser crentes meia boca, crentes mais ou menos, crente morno, crente meia tigela, não dá, não pode, não tem condição. Diante dessas verdades gloriosas e maravilhosas, nós temos de ver como aquilo que Paulo diz à igreja de Corinto, porque o amor de Cristo nos constrange, porque Ele morreu por nós, Ele deu a sua vida na cruz por nós, e aí todos morreram, os salvos morreram e ressuscitaram com Cristo, para que nós que vivamos, não vivamos mais para nós mesmos, não, diz a palavra de Deus, Paulo em Gálatas falando também, que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não posso viver mais para mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou dentre os mortos. Viver a vida de fato faça valer a pena. Por isso, no seu trabalho, você está adorando a Deus na escola, na igreja, na sua casa, faça valer a pena, seja um cristão de verdade, que glorifica o nome de Deus no seu viver, seja um cristão cheio do Espírito Santo. É assim que Deus quer que nós vivamos, porque nós temos conhecimento da criação, da queda e da redenção. E para aqueles que ainda precisam de conversão, o que fazer diante dessa realidade? Só tem um caminho: se arrependa dos seus pecados, de ser um pecador, e creia em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Apocalipse diz também o final daqueles que não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, não se batizaram, não quiseram um compromisso verdadeiro e total com Cristo. Não houve conversão, houve até religiosidade. Quem ficou apenas nisso aí, da religiosidade, mas sem conversão, o que espera é o inferno. Então você precisa falar com Deus, ter uma conversa sincera com Deus. Senhor, qual que é a minha situação? Qual que é a minha situação? Se eu morrer hoje, para onde eu vou? Seja sincero, não tenha medo, fale com Deus. Senhor, eu quero ter certeza da minha salvação. Mas isso é possível, pastor? Ter certeza da salvação? Ter certeza que vai para o céu? Sim, claro que é. Por 2 motivos. O Espírito Santo testifica, fala com o nosso espírito, somos salvos, e a palavra de Deus nos afirma isso. Então creia, se de fato você se arrependeu e creu em Jesus como seu Senhor e seu Salvador.